14 horas e 46 minutos aqui no horário oficial de Brasília. Muito boa tarde a todos vocês que me assistem pelo 100% nas leis e que vai ficar ligado em mais uma aula hoje. Bom, dias atrás eu dei uma aula referente aos crimes contra a liberdade sexual. E eu dei a aula do crime de atentado, violentar o pudor, falei as penas cabíveis, as qualificadoras, quando envolve corrupção de menor. Na parte 2 hoje, o que eu vou fazer na aula? Eu vou falar sobre os crimes de posse sexual, entendeu? E o crime também de estelionato sexual. Exatamente isso. Aula de hoje. Artigo 215 do CP e artigo 216, a linha A e a linha B do CP, no caso esse é o tipo. Lembrando bem, gente, que essa aula é para você que é estudante de direito, que vai advogar um dia na carreira criminal e penal do direito, você estudante de direito que quer entender de leis, você cidadão comum que quer saber de leis e, óbvio, as pessoas que são vítimas desse tipo de crimes bárbaros e hediondos, segundo o próprio Código Penal. Pegue papel, pegue lápis, pegue caneta e lembrando, você que está me assistindo por televisão, tranquilo, mas você que vai me assistir pelo YouTube, eu peço que você, no título, quando você vê lá no caso, artigo 215, no caso aqui desse lado, ó, pelo YouTube, artigo 216, a linha A e a linha B do CP, entendeu? Tracinho, crimes no caso aqui, posse e estelionato sexual. E ao lado tem a descrição, tem todo o relatório da aula, se inscreve e acompanhe as melhores aulas que eu dou de lei. Vamos lá então. O crime de posse sexual, o que acontece? Ele se encontra no artigo 215 do CP. E lembrando bem, gente, eu não estou aqui instigando ninguém a cometer esse tipo de crime, jamais. Mas estou alertando também as pessoas que são vítimas desses crimes, principalmente as mulheres que são vítimas de crime de posse e estelionato sexual, recorrer atrás do seu direito. Vamos lá. Primeiro eu vou falar da posse sexual mediante fraude. Se encontra no artigo 215 do CP. Quando você vê essa sigla CP, é a nomenclatura Código Penal, que é relacionada à esfera penal do direito. Primeiro passo é esse, que fala assim: ter conjunção carnal com mulher mediante fraude. Redação dada pela lei número 11.106 do ano de 2005. O que seria esse crime de posse sexual? É ter conjunção carnal com a mulher mediante fraude. Como assim? Vou dar alguns exemplos para abrir a mente das pessoas. É quando o autor desse tipo de crime ele usa de uma situação fraudulenta para ter relação com uma mulher sem o seu consentimento ou com o seu consentimento, mas depois a vítima se arrepende e viu que caiu numa fraude. Vou dar um exemplo assim. O cara coloca um anúncio em redes sociais, ou na imprensa, ou em qualquer lugar, ou coloca um cartaz falando que está precisando de uma mulher para ser dona de casa, para trabalhar para ele, ou está contratando. Aí a mulher, muitas vezes, aquelas que estão desempregadas, vai na intenção e na finalidade de arrumar o emprego. Só que quando chega diante da situação do local que a pessoa foi na intenção, ela chega lá, não tem nada do emprego. Simplesmente tem um homem que a força a ter conjunção carnal, ou ludibria, induz e faz com que a mulher tenha relação sexual com o mesmo autor. Mas se você for ver lá no começo, a intenção da mulher foi ir para quê? Arrumar um emprego, trabalhar. Mas quando chegou lá, ela foi vítima de um estupro, de uma conjunção carnal, mesmo se na hora ela consentir, concordar em ter relação com o homem, mas a raiz de tudo, daquele ato sexual, daquela conjunção carnal do homem na mulher, o que acontece? Não foi a base da transparência, foi a base do modo operante fraudulento da autoria. Ou seja, ele pegou, entendeu? Inventou uma proposta de emprego, usou isso como isca na intenção de abusar sexualmente da mulher, mas usando da fraude. Isso é um exemplo. Outro exemplo, a pessoa fazer isso por rede social. Eu dei um exemplo de oportunidade de emprego.
essas questões desses crimes de homens que exploram sexualmente uma mulher. Como assim? Bota um anúncio, tá precisando de uma mulher pra viajar para outro país. Não sei se vocês lembram de uma novela que passou na Rede Globo de televisão há muitos anos atrás, chamado Caminho das Índias. Você lembra que tinha o cafetão e a cafetina, que eles contrataram aquelas moças, levando para a Turquia, alegando que lá elas iriam trabalhar dignamente e honestamente. Chegando lá, infelizmente, elas eram exploradas a fazer relação sexual com os homens que aqueles suposto patrão e patroa prometeu emprego para. Então vocês veem, elas iam para a Turquia, mas o que? Na intenção de trabalhar, mas através de uma fraude. Quando elas chegaram lá, viram que elas foram vítimas de uma fraude para serem garotas da vida. Que não é crime no Brasil, contando que a pessoa queira por livre e espontânea vontade. Aí já entra, além do crime de posse sexual mediante fraude, nesse exemplo que eu dei da novela Caminho das Índias que passava na Globo, que tinha até a atriz chamada Morena, e tudo que ela foi uma das vítimas daquele pessoal, mas foi a que confrontou. O que acontece? Entra o crime também de rufianismo, aí nesse caso uma qualificadora, mas antes disso teve a posse sexual. E quais são as penas do crime de posse sexual mediante fraude? De 1 a 3 anos, ou seja, não tem 1/6, 2/6 nem 3/6. O juiz penalizou a juíza, detectou que é o autor, a polícia investigou, juntou prova, houve um trânsito em julgado, o júri popular no caso foi condenado. De 1 a 3 anos a pessoa pode ficar dentro do sistema prisional. Entre 1 e entre 3, o parágrafo único do artigo 215 do CP, da lei pela redação dada na lei número 11.106 do ano de 2005. Vamos lá. Aí o que o tópico A fala? Eu falei o que é posse sexual mediante fraude. A posse sexual mediante fraude, ela fala assim: constitua única e somente na conjunção carnal, sendo que o crime próprio, no qual se tinha o sujeito ativo homem e o sujeito passivo de uma mulher. O que acontece? No crime de posse sexual, sempre vai ter o sujeito ativo, vai ser o homem, e o passivo a mulher. O que seria o sujeito ativo? Sujeito ativo é uma infração penal aquele que comete o crime, sendo o homem isoladamente ou associado a outro. Com autoria, participação, pode ser sujeito ativo de uma infração. Então lembra bem, no termo jurídico sujeito ativo de uma infração penal, vai ser sempre o autor aquele que comete o crime. E no caso da posse sexual, é sempre o homem vai ser o sujeito ativo, ou seja, ele que teve a atividade, ele que foi o autor, aquele que cometeu o modo operante de posse sexual mediante fraude, no exemplo que eu dei anterior. Entendeu? Então, quando você falar no termo jurídico sujeito ativo de uma infração penal, vá anotando isso. No crime de posse sexual é o autor, é aquele que comete a atividade ilícita, o ato ativo, entendeu? Do crime de posse sexual. Bom, e aquele também que é coautor. O que é coautor? Aquele que tem a condição de que é coautor, que participa. Um exemplo, tem o sujeito ativo que é o homem, aí teve um que não cometeu a posse sexual mediante fraude, mas ele vai ser penalizado por coautoria. Ele viu o cara cometendo estupro, viu a mulher sendo vítima do estupro e não socorreu, não chamou a polícia, omitiu o socorro, ou então só estava com o carro com a moto para dar a fuga para o autor do crime. Isso é coautoria. E o que acontece aqui, gente? Agora, no termo jurídico, a palavra sujeito como é que fala? O ativo é o homem e o sujeito passivo é a mulher. Autoria coletiva por pluralidade de autores ou de agentes de um delito com participação direta e igualmente principal na execução dos mesmos. Então existe a condelinquência também. O que seria a condelinquência? Ela só vai entrar no autor, no sujeito ativo, que é o homem. Ou seja, no termo jurídico, a condelinquência é aquele que participa, ou seja, junta um ou dois homens ou mais e abusa de uma mulher usando da fraude para ter conjunção carnal. Isso chama condelinquência, que já entra a qualificadora também da associação criminosa nesse tipo de crime. Entendeu? Vamos lá agora. E para concluir aqui, gente. E aquele que participa? Ação ou efeito de participar. O que eu falei, tem muitas pessoas que ela é assim. Ela participa como?
fazendo anúncio pro autor do crime de posse sexual, ou então, além de anunciar, ele participa de alguma maneira, ludibriando a mulher, tá tendo aquela oportunidade de emprego, mas sabendo que o autor já tá na intenção de oferecer aquela oportunidade de emprego, fraudando uma situação para obter o desejo carnal e sexual, para ter conjunção carnal com a mulher, aquele que participa tem penas cabíveis para ele também. De acordo, a mesma pena vale o mesmo tanto que o que comete a conjunção carnal, que é o sujeito ativo no caso, o autor principal do crime que penetra, que tem a conjunção carnal com a mulher, mediante a posse sexual, usando da fraude. Agora, gente, eu vou falar agora do estelionato sexual. O que eu falei anteriormente aqui foi posse sexual. Agora eu vou falar do estelionato sexual. O estelionato sexual, nesse caso aqui, ele já vai entrar o quê? Ele vai entrar o artigo 215, a linha B do CP, que é ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude, ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima. O mesmo exemplo que eu dei anteriormente na posse sexual. O estelionato amoroso é o quê? É aquele que o cara, muitas vezes, ele usou da fraude. Vamos dar um exemplo. Chegou na hora, a mulher pensando que ia trabalhar, vai lá e vai ser vítima de uma relação sexual. Só o que acontece? Chegando na hora, a pessoa fica num lugar preso, ela fica na dificuldade de se livrar do autor, de pedir socorro, de se manifestar por socorro, por ajuda de outrem, por ser num lugar isolado, num terreno baldio, ou seja, num lugar fechado, onde só o autor do crime tem acesso, uma vez que ele arquitetou tudo mediante uma fraude. Isso se chama estelionato sexual. Por quê? Porque ali, quando ele faz aquela fraude, ele está na intenção de extorquir a integridade física sexual da vítima. Como assim? Extorquir. Tocar na vagina, tocar nos seios, tocar na nádega. Ou seja, ele está extorquindo a dignidade sexual daquela mulher. É igual tu pegar no Código Penal o estelionato, que ele é estelionato que ele extorque esse dinheiro, coisa de uma pessoa. Tu vê que ele pega os dados pessoal e tudo, fica manipulando, chantageando a vítima, só para aproveitar da inocência, só para arrancar dinheiro da vítima. No crime de estelionato sexual, no artigo 215, a linha B do CP do Código Penal, o autor, o que ele faz? Ele usa daquela fraude, aproveita da inocência da vítima, que é a oportunidade de emprego, como eu dei um exemplo. E tudo vai na intenção de ter oportunidade, chega lá, não é oportunidade de emprego. A vítima simplesmente ela tem a sua integridade sexual, a sua reputação sexual, uma vez que a mulher muitas vezes quer fazer aquilo só com o marido, com o companheiro ou com o ficante dela, que ela consente. Chegando lá, ela tem o quê? Tudo seu extorquido, a sua integridade, a sua cultura de vida, a sua liberdade sexual, tudo violada, extorquida pelo autor do crime de estelionato sexual. E o estelionato sexual, gente, a pena já é de 2 a 6 anos, dependendo do crime. Pena mínima 2 anos, a máxima 6, dentro do sistema prisional. E agora, o artigo 216 do CP, que fala mais ainda do crime de estelionato sexual. O que ele fala assim, ó? 216A do CP. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Foi o que eu falei. O estelionato sexual também, ele entra naquela questão que aqueles homens que muitas vezes que é dono de uma empresa, que é dono de um comércio ou que é chefe numa empresa, e ele usa do cargo ou da função dele ali para constranger uma mulher, chamar ela e falar, ó, se você ter relação comigo, entendeu? Eu aumento o teu salário. E se você falar alguma coisa, eu te mando embora. Ou seja, ele aproveita da situação para extorquir a dignidade sexual da mulher. Ou seja, usa do cargo, usa da função para extorquir o quê? Extorquir o prazer sexual que ele tem, a vontade sexual que ele tem de ter relação com aquela mulher sem o consentimento. Então ele usa da função, usa do cargo para ter favores. Quantos casos que a gente não já viu na televisão de pessoas até ricas, bem-sucedidas? Um exemplo que eu vou dar, eu não gosto nem de citar nome, que a polícia está investigando algumas coisas, já teve evidências e provas.
Vereador do Rio de Janeiro, Gabriel Monteiro, que é ex-policial militar. Tá aí. É um cara que aproveitou do cargo, da função, ou seja, constrangindo as vítimas para ele ter favorecimento sexual, ou seja, extorquir a virgindade de uma mulher, extorquir o prazer sexual, os prazeres sexual que a mulher muitas vezes tinha só de fazer aquilo com seu marido, seu companheiro, seu ficante, como eu já falei, mas ele quer tirar aproveito em cima disso. É mais ou menos o exemplo daquele. E qual a pena de detenção por estelionato sexual pelo artigo 215, que eu falei a linha B do CP, e o artigo 216A do CP, a pena lá de cima do artigo 215, a linha B, é de 2 a 6 anos. E do 216A do Código Penal é de 1 a 2 anos. Se a pessoa se encaixar e enquadrar nos dois crimes, no artigo 215, a linha B do CP, e no artigo 216, numa situação só, se a pessoa pegar lá 6 anos pelo artigo 215 do CP e mais 2 do 216A do CP do Código Penal, juntando 6 com 2 dá 8. Aí a pessoa já fica 8 anos dentro do sistema prisional, mas naquela questão, apenas sendo reduzido em 1/6, 2/6 e 3/6. Tá acabando esse grafista? Só perguntar para ela aqui. E agora, tratando também do estelionato sexual, entra aquele crime, o 217B, que já é o estelionato sexual o quê? Por crime cibernético, por rede social, que fala o quê? O 217, a linha B, do artigo 216, a linha B do Código Penal, fala assim: produzir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio conteúdo com cano de nudez ou ato sexual libidinoso de caráter íntimo e privado sem a autorização dos participantes. Tá aí, gente. Existe o estelionato sexual também pelo fator cibernético. Cibernético é os crimes relacionados à rede social. Que é o que acontece? Muitas vezes o homem e a mulher vai até ter relação com o homem com consentimento. Com o marido, com o ex-namorado ou com o ficante. Mas não tem uns idiota, babaca, meliante, vagabundo, safado, que quando tem relação sexual com a mulher, o que ele faz? Ele bota uma câmera ali e filma. Sem o consentimento dos participantes. Ou seja, a mulher muitas vezes não está nem sabendo daquilo. Como teve aqui, no caso no Goiás, recentemente, alguns meses atrás, uma mulher que conheceu o cara numa festa, o cara e a mulher quis ter relação com o cara livre e espontânea vontade, pelo consentimento próprio, e o cara filmou se a mulher quis ter relação, mas jamais nem sabia que estava sendo filmada. E o que o cara fez? Começou a jogar em rede social. E começou a chantagear a mulher. Falar que se ela, entendeu, falasse que foi ele e tudo, blá blá blá, ele ia divulgar mais ainda, ia compartilhar mais ainda. Isso é estelionato amoroso. Isso é estelionato sexual também, mas é aquele simples, o caput. Mas já tem o estelionato sexual majorado, aquele que é maior. O que o cara filma a mulher, tem relação com a mulher, ou a mulher tá banhando, o cara fica filmando ali sem a mulher ver, ou a mulher tá ali nua trocando de roupa, o cara pelo buraco de uma porta ou por alguma coisa fica filmando, fica gravando um vídeo ou tirando foto, sem a vítima saber. Aí o cara fala pra vítima, ó, pra mim não publicar essas fotos, eu preciso que tu me dê tanto. Me dê 10 mil, me dê 5 mil, me dê 20 mil. Ou seja, tu viu o cara, ele filmou, fotografou sem o consentimento da vítima, ou seja, fotos íntimas, nua, seminíspida, entendeu? E aproveitou disso para extorquir dinheiro da vítima. Isso é estelionato sexual também, gente. Vocês viram? Como teve o caso que eu dei uma aula dias atrás da Lei Carolina Dickmann, que foi isso. Um hack vagabundo entrou nas redes sociais dela, entendeu? Hackeou fotos íntimas e falou que queria 10 mil, começou a chantagear ela, isso no ano de 2011. Ou seja, ali também se configura no estelionato sexual, porque ele hackeou fotos íntimas dela na intenção de ter benefício próprio para se arrancar dinheiro através da nudez, da pornografia ilícita. Porque uma coisa é ser casal, o casal trocar nude, ser namorado, ser ficante, beleza, com consentimento dos dois. Outra coisa é ser ex-namorado, ser marido e mulher e ficar divulgando foto íntima do homem sem o consentimento da mulher ou vice-versa, nesse caso. Por quê? Aí isso já se configura em crime de estelionato sexual também cibernético.
Pode ser com pedofilia também. Quantos tarados que não conversa com criança que já é errado, pedófilo, que ludibria uma criança, entendeu? Pede foto íntima e sai divulgando e fala: se você contar pra alguém eu vou te matar, eu não vou te dar mais dinheiro. É um estelionato sexual também. Porque tá produzindo foto, vídeo, fotos de pornografia ilícita, sem o consentimento da vítima. De criança não pode, com consentimento ou não, mas se for adulto, sem o consentimento da vítima, no intuito de arrancar dinheiro, difamar, queimar a imagem da vítima. E qual as penas de detenção para esses crimes? De 6 meses a 1 ano e multa. Ou seja, o autor, quando é detectado, ele vai ser condenado entre 6 meses e 1 ano preso e, além disso, pagar uma multa para a vítima. Muito pouco, né, para um crime que o cara comete dessa gravidade. Entendeu o que é posse sexual mediante fraude, o que é o crime estelionato sexual? Pausa a aula, grava e valeu, meu Brasil. Essa aula foi curta, rápida, resumida e objetiva. Tchau, tchau.